Saudações gigantescas. Espero que você esteja bem animado para mais um café com fé. Você já tomou o seu café? Essa é a boa oportunidade. Quero dizer que a minha xícara personalizada já está fazendo muito sucesso. Olha aí, café com fé. Turma, na sequência dos nossos caminhos dos milagres de Jesus, hoje a gente chega em um que eu arrisco dizer para vocês que é o meu preferido. Já pensou? Alguém ter coragem de dizer que chegou no milagre preferido? Talvez depois eu diga isso de algum outro que a gente chegue também. Mas eu tenho um argumento a mais para gostar desse. Porque eu que sou um contador de histórias, eu tive durante muito tempo um público muito bom para as minhas histórias. Meus filhos, pequenininhos. Eu gostava de contar história para eles e eu contava muitas histórias que a gente tem na narrativa bíblica. E essa narrativa que nós temos aqui era a história preferida da minha filha. Várias vezes eu ia contar uma outra história e quando eu começava, ela ficava assim, conta paralítico, conta paralítico. E conta paralítico é a história de hoje. Eu vou começar a ler aqui e eu acho que você também vai gostar ou vai entender por que ela gostava. Marcos capítulo 2 diz, alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Era uma cidade onde morava Pedro. Jesus tinha ali como um seu centro para sair para as diversas cidades. Logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, eles subiram no telhado, descobriram o ponto correspondente ao que Jesus estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Não é assim, repleto de suspense e tensão. Qualquer um de nós, imagine o lugar onde você está e de repente imagine que tenha muita gente, alguém falando e daqui a pouco uns barulhinhos e o teto se abrindo e descendo um paralítico. Eu imagino, ele está amarrado na maca dele e vem descendo para todo mundo. E eu contava assim, né, com requintes de detalhes a aflição dos amigos e que não tinham como, e eles subindo. A minha filha adorava, mas é muito legal, vamos ser honestos, que é muito legal você ver 4 amigos que eles não medem esforços para levar o amigo paralítico para encontrar Jesus. O que acontece? Eu não li, estou perguntando, uma pergunta retórica. O que vocês acham que Jesus fez? Assim que eles estão com essa cena, a maca aqui, ó, o paralítico descendo, assim, né, porque está lotado de gente, e Jesus para, e tem aqui, ó, a maca, no lugar que Jesus está. O que é que Jesus fez? Tempinho para você pensar? Que beleza. Algo surpreendente ocorre. Eu vou ler. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Imagina o paralítico, uma pessoa educada, sofisticada. Jesus, agradeço as palavras bonitas, né? Mas o que eu preciso é ser curado aqui das minhas pernas, eu não ando. Assim, todo mundo percebeu, é só o senhor que não, mas o que eu preciso é a minha urgência. É a minha demanda, é ser curado da minha doença.
O que Jesus, nesse encontro, está fazendo é dizer para o paralítico: não, não é. A sua urgência não é voltar a andar. A sua urgência é outra. A sua urgência é você ser perdoado, limpo, purificado dos seus pecados. E talvez por isso eu goste tanto desse milagre. Porque ele começa com essa perplexidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e não tem nada de errado nisso. Eu estou convencido de que grandes dilemas, grandes complexidades da vida, grandes tribulações, aflições, grandes assaltos que nos incomodam, eles são uma espécie de mola propulsora para nos levar até Jesus. É por isso que você vê, sim, a pessoa quando é acometida de uma grave doença, ou então é nos seus filhos, nos seus pais, ou alguém quando ele é muito abalado porque perdeu seu emprego, ou alguém que teve um rompimento de um relacionamento muito precioso, e aquela dor, ela costuma gerar esse tipo de coragem. Eles passam por cima de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, eles não estão nem aí com o que as pessoas vão falar, vão dizer que isso daqui é um escândalo, abrir a casa do outro e descer. Eles não estão nem aí, porque eles têm um problema sério. Mas o que Jesus está dizendo é que isso que te leva até Ele não é a sua prioridade máxima. É como se Ele dissesse: pode vir. Você tem essa sua complexidade, pode vir. Eu sei que você já não aguenta, você não consegue resolver, pode vir. Mas eu tenho muito mais para você. E o muito mais é uma prioridade que está aqui. Jesus olha para aquele homem na maca e diz: os teus pecados estão perdoados. O que acontece nessa hora? Primeiro, eu disse, Jesus está dizendo, sua prioridade máxima é resolver os seus pecados. Por quê? Por quê? Eu vou rapidamente dizer, a Bíblia diz que Deus nos criou para um relacionamento diário e pleno com Ele. Faz parte da nossa gênese, estaria lá no manual do ser humano. O que é que dá significado? O que preenche o vazio do ser humano? O que faz com que ele funcione bem? Um relacionamento pleno, diário e perfeito com Deus. Certo? O que é que destrói isso? O pecado. Sabe, é igual um carro que tem um manual e diz assim, olha, ele precisa aqui, ó, dar gasolina, mas tem que ter essa quantidade de octanagem, tem que ter assim, põe impureza lá dentro. Não vai funcionar bem. E nós não funcionamos bem por causa de uma impureza chamada pecado. Quando Jesus entra para mostrar para ele que a prioridade dele é resolver o pecado, Jesus está dizendo para mim que a minha prioridade é ser purificado, liberto dessas impurezas que atrapalham o meu funcionamento. E quando nós somos perdoados dos nossos pecados, o efeito disso é que a gente passa a ter um relacionamento pleno com Deus, de preenchimento, de significado, de estabilidade, de satisfação, que nada pode dar. Talvez eu esteja demorando hoje um pouco mais do que o comum, mas deixa eu dizer isso aqui para vocês. Eu acredito que esse paralítico, assim como nós, ele está ali descendo pensando assim, se eu ao menos pudesse andar, eu seria a pessoa mais feliz da Terra. Se eu conquistar isso, aí nunca mais eu reclamo de nada. Nós não somos assim? Nós somos assim. Eu me lembro, aqui vou fazer uma coisa que depois minha esposa é que me alerta que eu não deveria fazer essas coisas. Mas, bem, eu me lembro que quando criança eu tinha alguns sonhos que eu falava assim, cara, se eu conquistar isso, então eu vou ser pleno e feliz. Eu queria casar, queria ter um filho, queria comprar uma caminhonete, queria ter um cavalo. Pronto, se eu conseguisse isso daqui, acabou, meu amigo. Aí eu consegui. Não só uma caminhonete, eu tive duas, uma Ford, uma Toyota, um negócio espetacular. Aquilo dá um pico de satisfação, só que de repente vai baixando. Me casei, não tive só um filho, tive dois, mas esposa só uma. Calma, isso aqui é picos de satisfação.
mas aquilo parece que não consegue trazer um preenchimento. Até cavalo, eu tive cavalo, fantástico, gosto de cavalo, vai lá em cima ao pico da alegria. Mas aquilo não sustenta, porque nós fomos feitos para uma prioridade que Jesus está ensinando. Você precisa de algo que resgate o seu relacionamento diário, pleno com Deus. É isso. Mas aqui a tensão continua. O texto diz que os religiosos, diz aqui o versículo 6, alguns dos escribas que são religiosos, que estavam ali, arrazoavam no coração. Por que ele está falando desse jeito? Só uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um apenas, que é o próprio Deus? Olha o pensamento deles. Interessante. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que os religiosos assim arrazoavam, perguntou-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a ele: levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? O texto termina dizendo que Jesus termina assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito, anda e vai para tua casa. Ele se levantou no mesmo instante, tomou o leito e retirou-se andando à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Uau! É muito legal. Minha filha tem razão. Acho que é um dos melhores milagres para a gente ler. Ele é muito especial. Deixa eu dizer aqui umas coisas curiosas. Primeiro, o perigo, né? Os religiosos estão ali e é muito comum, esse é um perigo. A gente está sempre avaliando o outro e vendo como é que está errado, como é que é inadequado, não é sofisticado, né? Não entende. E às vezes sem aquilo que é a compaixão, que é uma marca do Senhor Jesus, né? É uma marca do Senhor Jesus. Jesus aqui então faz para eles uma pergunta que eu li num comentário e achei tão interessante. Ele disse: há 2000 anos, centenas ou milhares de páginas de livros têm sido escritas para tentar responder essa pergunta de Jesus. O que é mais fácil? Perdoar os pecados? Ou dizer: levanta e anda? Qual é o enigma aqui de Jesus? Que Jesus tem essa sabedoria. Muito legal. Porque a pergunta dele, não sei como é que vocês responderiam. Ele vira e diz assim: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Eu acho que aqui, na mente, todo mundo responderia: rapaz, o mais fácil é dizer estão perdoados os teus pecados, porque isso aí todo mundo fala e quem sabe, né? Agora eu quero ver mandar um paralítico que não anda, ficar em pé e andar, não é isso? Mas eu estou convencido que o que o Jesus está ensinando aqui é exatamente o contrário. Ele está usando isso que de fato é um ponto, mas para fazer o contrário. Deixa eu tentar explicar isso daqui para ver se você concorda comigo. É óbvio que Jesus aqui está dizendo: eu sei que para vocês o extraordinário, o impossível, o que seria milagroso, é um paralítico de repente por uma palavra andar. Então, eu vou fazer uma coisa. Ei, levanta, toma o teu leito e anda. E o milagre aconteceu. Só que o texto deixa claro para nós que aqui nesse enigma, Jesus estava respondendo uma pergunta que estava no coração dos religiosos. Porque qual era a pergunta deles? Ei, como é que esse cara fala que perdoa os pecados? Ninguém pode perdoar pecados senão um, que é Deus. Quando Jesus dá o enigma, que todo mundo fala assim, falar é da boca para fora, quero ver o milagre. E ele cura o paralítico. O que Jesus está fazendo ali para eles é dizendo: eu sou Deus.
Vocês têm razão. Só um pode perdoar pecados. E eu posso. Pensa aqui comigo. Quem é que pode perdoar pecados? Eu vou dizer para vocês. Só pode perdoar, primeiro, quem é o ofendido. E só pode perdoar quem paga o preço do prejuízo que aquele pecado comete. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. Imagina, estou eu, minha esposa, convidado na casa de alguém muito querido, aqui nosso presidente, da Noreg. E aí ele está dizendo assim, olha, resolvi servir aqui vocês com esse conjunto aqui de chá, que é do meu avô, que guardou e que vê, olha que negócio espetacular. E eu ali muito animado, tenho esse problema, sou um pouco desastrado, pego a caneca e qual não é o meu problema ao trazer aqui a boca, cai um pouco daquela água quente, daquele chá especial ou do café e no meu desespero eu deixo cair a caneca do conjunto de chá no chão e ela vai em 1000 pedaços. Tá bom? Possibilidades. Minha esposa vira e fala assim, ô querido, fica tranquilo, eu te perdoo. Não é razoável? Ela não é ofendida, ela não tem o prejuízo. Não faz sentido. Só faz sentido perdoar aquele que está recebendo a ofensa e o prejuízo. É aquele contra quem o pecado ou o erro ocorre. Agora, se não é a minha esposa, se é ali meu amigo, que está com a lágrima descendo aqui, e de repente eu falo, eu vou pagar. Roberto, você está perdoado. Só quem pode perdoar é quem ao final é o que recebe a ofensa. É por isso que só Deus perdoa, porque ao final, toda ofensa, todo pecado, ele é contra Deus. Se ele nos criou, e ele nos criou, era para um outro tipo de perspectiva, que é aquela que eu falei, de um relacionamento pleno, diário, perfeito com ele. Mas o pecado fez a separação. Todo pecado ele é uma ofensa contra Deus. É por isso que ele pode perdoar. Mas não é só isso. Se o meu amigo, fiz o meu exemplo aqui, André Vilaverde, se ele olhar para mim e ele falar, tá perdoado, e você nem tem como pagar, a minha pergunta é, o que está por trás do meu amigo falar, você está perdoado? Eu vou dizer, o que está por trás é que ele, naquele momento, ele está assumindo o prejuízo, o dano. Ele é quem sofre a ofensa e, no fundo, ele é que tem que pagar. Esse milagre, ele é uma inflexão na história de Jesus. Até aqui, as pessoas estavam só aplaudindo. Transformou água em vinho, curou o leproso. Quando nesse aqui ele se apresenta como próprio Deus que vem ao encontro do indivíduo e que a prioridade do indivíduo é ser perdoado dos seus pecados e ele diz, eu perdoo, a partir daqui ele passa a ser perseguido. Talvez por 2 motivos. Um é porque nós não gostamos disso. Você acha que é fácil aqui para mim falar que a sua prioridade é você resolver o problema dos seus pecados? Não, não é, a gente não gosta disso. Mas Jesus não tem problema com isso, porque ao final, esse é o grande ministério e o grande desejo e objetivo final do ministério de Jesus. Mas os religiosos, eles partem para cima. Na verdade, isso daqui Jesus está começando o seu caminho para a cruz. É a partir daqui que eles começam a falar, não podemos deixar esse homem. E que ele está pensando que é. Ele tá se aparecendo como Deus. É aqui que começa
aquilo que levaria Jesus aonde ele sempre soube que era a ação final do ministério dele, por mim e por você. E aí, com o exemplo lá da xícara, que eu quebrei, eu consigo te explicar. Para Jesus dizer para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, Jesus sabia que quem ia parar de andar porque as suas pernas iam ser pregadas na cruz era Jesus. Porque se Deus é o alvo da ofensa, ele só pode perdoar se ele pagar, se ele assumir o prejuízo. E o que a Bíblia diz, gente, eu não posso deixar de ser o mais claro aqui, é que os nossos pecados, que eles vêm na gente. Eu que tenho os meus filhos, ninguém ensina menino a mentir, ninguém ensina menino a ser egoísta, ninguém ensina eles quererem fazer o que quer, ninguém ensina rebelião. Isso vem no chip, nós sabemos. E isso, se é contra um Deus eterno, se é contra um Deus perfeito, se é contra um Deus santo, merece uma condenação do mesmo tamanho. E o que Jesus faz para ser o Deus que vem e ao final quer nos perdoar, ele então diz, eu preciso assumir o prejuízo que era deles. Quando Jesus inicia aqui o seu caminho, ele está antecipando o que vai ser concretizado na cruz, na vida do paralítico. Eu dou a minha vida por eles. Eu dou a minha vida por pecadores que mereciam a morte. E a morte como separação de Deus. É por isso que quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, como esse paralítico, pode ir a ele por todos os seus problemas. Mas eu vou te encher de expectativa, você vai receber em Cristo muito mais do que o que você pensou. Porque você recebe o perdão por alguém que era o ofendido, mas que pagou o prejuízo e a condenação que você merecia. E isso te libera por toda a eternidade. Isso transforma. Esse paralítico voltou a andar, certo? Mas depois ele morreu. Então, Jesus não vem para resolver esses problemas aqui, porque invariavelmente essa vida vai acabar. Ele vem para resolver a nossa eternidade. E eu queria tirar uma última lição desse texto, porque ela mexe muito comigo. Há detalhes que podem passar despercebidos, mas lembra da cena? Teto aberto, está descendo quem? O paralítico. Quem é que Jesus está vendo? O paralítico. Ele está conversando com quem? Com o paralítico. Mas o versículo 5 é estranho, porque o texto diz, vendo-lhes, com S, no plural, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Esse S, ele tem uma lição poderosíssima. Porque Jesus, naquele momento, ele observa aquele paralítico e ele vê pela abertura 4 amigos segurando ali a corda, que eles fazem de tudo para levar o amigo até Jesus. E eu fico impressionado como que a fé de uma pessoa, ela pode abençoar o outro. Uau! Que espetáculo! Não apenas o seu encontro pessoal com Cristo, ele transforma a sua vida do hoje e para toda a eternidade, como esse relacionamento pode ser na sua vida um caminho e um meio para você abençoar o outro, porque Jesus aqui está vendo a fé dos amigos e dele, e transformando a vida desse paralítico por aquele período e por toda a eternidade. E com isso eu fico com esse grande encorajamento. Eu quero, não apenas egoisticamente, eu quero encontrar, como encontrei, viu? A minha alegria sincera de plenitude, de satisfação, de estabilidade, de proteção, de regozijo, de alegria. Ela não é em todas as conquistas dos sonhos todos que eu tive e que Deus na sua generosidade concedeu. Elas estão
nesse relacionamento diário e pleno que preenche aquilo para o que eu fui criado. Mas para além disso, quem tem esse caminho com Cristo pode também ser tomado do encorajamento de ser um agente de fé para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Vamos orar. Deus querido, obrigado por mais essa oportunidade. Que história maravilhosa e reveladora. Obrigado porque o Senhor Jesus, para muito além de resolver as nossas broncas pessoais, Ele tem a solução para a nossa eternidade, para a nossa espiritualidade, para o retorno do nosso relacionamento pleno com o próprio Deus. Obrigado porque Ele perdoou e Ele pagou assumindo o prejuízo. Que o Senhor nos dê tamanho privilégio de um encontro tão transformador. É no nome dEle que eu entrego essa prece, essa oração. Amém. Um abraço!